O resto, só consequência. Sabe dirigir? Tenho noção, mas não pratico não. Noção. Noção do quê? De simulador? Noção Não, de andar na de rua? andar na rua. Então não preciso falar nada pra você então. Não, precisa. Então, nunca é demais as informações. Não sabe andar? Aí sim, né? Aí eu tô vendo tudo. Entendeu? Porque geralmente as 3 primeiras aulas só dou pra quem não tem noção nenhuma. Aí eu passo todo blá 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 que eu sou obrigado. Mas já que você quer o blá blá blá, vamos lá então. Só pra já saber do começo como é que funciona isso aqui. Porque se a pessoa já tem uma noção, eu só vou falar, ó, tira o vício. Você pode ter vício, manias. E é que eu sempre falo pro aluno. Todo aluno tem. Todos. Você pode falar, mas não tem. Tem. Quem vai falar isso? Euzinho. Eu sei que o aluno tem vício. Todos. Até os que dirigem, que falam assim, pô, eu dirijo o dia inteiro. Tem vício. Todos eles. Vício se pega fazendo, ouvindo, vendo. Mesmo que você não queira, você pega. Eu tenho vício. Então, eu não posso dizer que as pessoas não têm vício. Tem. A única diferença é que eu já tenho a carta, né? Essa é a única diferença. Agora, pra quem não tem, tem que se atentar a eles. Se não se atentar a eles, nada como 350 conto, 300 conto pra motivar a pessoa. Aí, ó. Dá aquela motivada. É que eu sempre falo pro aluno. Sempre parte do ouvir. Ouviu bem, dirige bem. Ouviu mal, dirige mal. A pessoa pode até falar pra mim, mas o que tem uma coisa a ver com tudo? Se você ouve bem, você vai fazer o que você tem que fazer. Agora, se tu ouve mal, aí não vai fazer nada do que a gente tem que fazer. Por isso que eu falo, gosto de distinguir aqui uma diferença bem grande entre ouvir e escutar. Ouvir é uma coisa, escutar é outra. Mesma coisa, dirigir é uma coisa e andar é outra. Bem distinta também. Eu gosto de distinguir essas palavras que as pessoas confundem muito isso aí. Isso é meio confuso na mente das pessoas. Eu falo, aqui eu quero pessoas que ouvem, não escute. Porque se não ouvir, não tem problema. Você diga assim, nunca tem problema. Nada como motivar ele lá na frente lá, que ele se enrolar lá na frente lá, pra deixar motivado. Ele vai falar assim, pô, devia ter ouvido o professor lá naquele dia. Aí já é tarde. Aí já vai desembolsar um dinheiro que, né, poderia economizar. Infelizmente. Ou felizmente, sei lá, né? Depende da concepção de cada um. Mas eu já gosto de passar isso já pro aluno para ter essa visão já. Aqui o aluno tem que ter visão de motorista, não de aluno. Se tiver visão de aluno, vai se enrolar. Sempre falo. Você tem que pensar como motorista, agir como motorista. A partir do princípio que a pessoa vem para tirar a habilitação. Aluno só enquanto você tá ouvindo aí. Passou daqui pro volante, esquece aluno. Você é motorista, você é responsável pelos seus atos. Só que infelizmente tem uns aí que vem, faz as aulas, termina as aulas e continua com o pensamento de aluno. Aí quando chegar lá no exame, se enrola. Que é o mais delicioso. Você fala, rapaz, a gente ensinou esse figura tá fazendo errado lá. Olha que beleza. Isso ainda quando os examinadores não falam, pô, você ensinou o que pra esse cara aí? Ou pra essa menina aí? Eu não posso fazer nada, não é eu que tô na mente dela, não é eu que tô no corpo dela. Já a questão de nervosismo. Ah, mas é aquela história, né? A pessoa tem 17 aulas para treinar. 17 aulas. Aí quando você fala pra pessoa, você tem carro, tem isso, tem aquilo, faz assim, treina assim, treina assim. Ela não faz nada do que você fala. E aí depois se enrola no exame lá. Aí depois eu sempre falo aqui, eu já ensino bem ensinado pro aluno não botar a culpa em ninguém. O único culpado é ele mesmo. O único. Que a maioria fala assim, não, porque o professor não me ensinou. Não, porque o examinador lá olhou pra minha cara mais torta, ele achou o cara mais feinho, me reprovou. Não, porque o cara lá falou assim, eu fiz assado. Não, mas é um monte de desculpinha. Só que o único culpado é ele mesmo. A única pessoa que se reprova aqui, a única pessoa que faz você passar é você mesmo. Não é outra.
Como eu digo, se você sabe fazer bem feito as coisas, a regra, como ela é seguida, você passa. Não segue o que o Detran manda, não passa. Você pode pilotar avião. Sempre digo aqui pro aluno, você tem que fazer o que o Detran manda, não é o que eu mando. Não é o que eu quero, não é o que você quer, é o que eles falam no exame. Fez o que eles falam, já era. É a mesma coisa que a pessoa fala assim pra mim assim, ah, mas pô, só foi uma seta que eu errei. É só uma seta, se fosse no trânsito você morria. E era só uma seta. Na mente do aluno é só uma seta. Pro examinador que tá lá, é um carro que você bateu, é uma situação que você criou, você mesmo criou. Então, não é só simplesmente uma seta, ou simplesmente deixei de dar seta, simplesmente encostei, simplesmente bati no cone lá. Só que se bater no cone, você está batendo no carro. Só que as pessoas acham que é só simplesmente um cone de plástico. Então, pensamento de aluno. Eu falo para o aluno, meu, você tem que entender que aqueles cones, você tem que entender que você tem que dar seta, porque se você bater, é como se você estivesse batendo num carro. Eles veem dessa forma. Não é dessa forma inocente que você está vendo aí, não. Então eu já explico isso na entrada para o aluno ter essa percepção. Só que alguns têm e outros não. Felizmente, como eu digo, eu não posso entrar na mente da pessoa, abrir a cabeça dela e jogar lá dentro. Ah, fiz. Mas já deixo já de antemão já para a pessoa ficar atenta. Eu já tô adiantando esse falar aqui que eu ia falar lá, mas tô adiantando já esse serviço seu. Essa dinâmica vou falar. O exame ele é bem simples, porém reprova-se muita gente por causa da simplicidade dele. Há 65 anos é a mesma coisa, não muda nada, continua a mesma coisa, mesma dinâmica, mesma forma. Provavelmente o ano que vem pode ser que mude, o ano que vem, 2019. Então a gente fala pra pessoa, quem tem que tirar a carta esse ano, que o ano que vem, sei não, viu? Ano que vem já não vai ficar tão fácil como estão pensando aí. Pode ser que complique um pouquinho mais. Essas novas leis aí de fazer 2 balizas, mas não sei o que, mas isso vai dar mó rolo. Se já com uma já não fazem, imagine com 2. Com uma já não estão fazendo, 2 então vai piorar mais ainda. Mas isso é sistema. Porque isso não sei lhe informar. Qual é a ideia deles? Também não sei lhe informar. Como eu disse, a pessoa já não consegue com uma baliza, com 2 é mais difícil ainda, bem mais difícil ainda. Mas vamos ver o que vai dar o ano que vem. Sei que as suas aulas só terminam ano que vem, que esse ano aqui só ano que vem, sim. esse ano aqui só tá enchendo linguiça. O ano que vem termina. Então é uns negócios bem corridos. O exame é aqui na Praça do Aramaçã aqui, então bem aqui atrás aqui, ó. Não sei se você conhece. Eu sei onde que é. Praça do Aramaçã. Então ele é bem simplesinho. Essa simplicidade aí reprova muita gente aí nesse exame, por incrível que pareça. Porque você já foi reprovado já? Não, Os amigos. o meu noivo e meu pai. Caramba, teu noivo e teu pai? Aí O sim. meu noivo foi por causa de seta. Ah, entendi. Vixe, olha viu como eu sou já um cara adivinhão? É, menino. Sou um cara bem adivinhão já. Quer ver que eu já... Eu espero que você não tenha esse relapso de seta, né? Tá? Então é assim. Aqui é bem simples. Tá? Só seguir a regra padrão ou regra universal. Tá? O que interessa pra você aqui é só a regrinha básica. O resto, tá? É consequência, mas o que você tem que gravar aqui é a regra básica. A dinâmica da rua não serve para o exame, mas a dinâmica do exame serve para a rua, porque é a forma correta de se dirigir. Infelizmente a maioria não faz.
a gente já avisa para o aluno ficar atento a isso. Tá? Só simplesmente segue a regra. Lembra que eu falei para você do princípio do ouvir? Ouviu bem, dirige bem. Mas há uma grande diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é quando o locutor fala, o receptor recebe a informação, processa no cérebro e bota em prática no corpo. Isso é ouvir. Escutar é a pessoa estar de corpo presente, você fala 10 mil palavras para ela, de repente ela olha para tu e fala: hã? Como é que é, meu professor? Eu não entendi o que o senhor falou, dá para o senhor repetir que eu só entendi o que o senhor falou, vira não sei na onde. É mais ou menos assim, então ele só... um relapso ali de um estalo deu nele, de algo que você falou que ele deu aquele twin. Essa é a diferença entre ouvir e escutar. Dirigir e andar é a mesma coisa. Dirigir significa seguir regra. Andar é do seu jeito, da sua forma, o que você fizer tá bem feito. Dando certo é o que importa, o resto não importa. Então eu falo isso pro aluno, há uma grande diferença entre dirigir e andar. Também há essa diferença. Só que as pessoas confundem muito isso. E isso é ruim quando se confundem assim. Eu sempre falo pro aluno, fique atento a essas pequenas diferenças. Essas pequenas diferenças faz toda a diferença no dia do exame. Muito, viu? Muito. Tá? Aqui o que você precisa saber, a didática do exame. Como que é a didática do exame? O exame ele nada mais é do que o número 8. Como assim o número 8, professor? Você dá uma volta no quarteirão, dá outra volta no quarteirão e para do lado de lá. Começa do lado direito, termina do lado esquerdo da via, na mesma rua. Nessa dinâmica do quarteirão é que você precisa saber a didática. A didática de dar a volta no quarteirão no número 8 seria 11 setas, 2 paradas e 1 baliza. Isso é um exame do Detran. Fez isso, passa. Não fez isso, não passa. Você pode pilotar avião. Só segue a regra. Seguiu a regra, não seguiu a regra, faca na caveira. Já era. Igual o soldado do Bob. Seguir a regra, vai de boa. Não seguiu ela, vai dar ruim. Tá? A nossa aula, ela é contada 50 minutos a partir do momento que nós botamos as nossas digitais no sistema. A partir desse momento, conta 50 minutos. Em média, nós gastamos 15 minutos para ir